Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Vamos para mais um estudo da verdade da vida. Aula 674, pelo YouTube 304. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, 71 anos, divorciada. Há 6 meses tenho dores nos membros inferiores, principalmente nos joelhos. Já fiz vários procedimentos, sem sucesso. O que devo fazer? O que tem que fazer é atacar a causa. A causa que é o principal fator. Se não corrigir a causa, o efeito continua o mesmo problema. Tá? O que falta fazer é procedimento de hábito, que é parar de criticar, mesmo mentalmente. Não é somente falar. Tem gente que não fala, mas mentalmente está sempre criticando, está resmungando. Isso é a mesma coisa que falar, porque o karma é pelo falar, pelo pensar e pela ação. Então, o pensamento também tem um karma, e isso fica gravado no subconsciente. Então, veja somente o lado bom das pessoas, o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. É o que a norma fundamental dos praticantes Seichonen ensina. Então, agradece centenas, milhares de vezes ao dia, cria o hábito de agradecer a tudo, ao ar que você respira, agradeça os alimentos, a sua casa, você tem moradia, agradeça a casa, agradeça ao corpo que você tem saúde, não é verdade? Então, agradeça, para tirar aquele sentimento de insatisfação que ainda ficou. E, pelo visto, você não perdoou ainda 100% do seu ex-marido. Então, faça 30 orações de perdão por dia, durante o mês, e agradeça-o também 1 hora por dia, ok? Então, por isso que se puder fazer com feijão, faça com feijão. É bom, porque disciplina mais. Segunda pergunta. Feminino, 81 anos, viúva. Tenho um companheiro há 20 anos, ele é maravilhoso. Nos damos muito bem, ele tem boas qualidades. O que me deixa chateado é que ele se dá bem com a ex-mulher. Finjo que não ligo, mas no fundo sinto raiva. Entre parênteses, você não mencionou, mas aqui, na verdade, você quis dizer ciúmes, né? E o que devo fazer? Disse que 81 anos, viúva. Então, leia Namoro, Casamento e Maternidade. E veja o capítulo que fala sobre os viúvos que casam novamente. O que está acontecendo contigo pode ser influência do ex-marido, que estão com ciúmes, então ele acaba manifestando esse detalhe. Então, quando o primeiro marido, a pessoa viúva casa pela segunda vez, sem pedir autorização para o ex-cônjuge, o cônjuge que faleceu, esse cônjuge fica interferindo, fazendo com que ele se afaste da esposa, bebendo, ou então alguma coisa que cria atrito entre o casal, ou então ficam até doentes. Então, nesse caso, tem um procedimento que o mestre Masaru Taniguchi orienta, fazer oração especial, 30 dias para o marido que faleceu, e antes explicar que está nesse livro Namoro, Casamento e Maternidade, também consta em outro livro, mas essa explicação desse livro está mais completo com exemplos. Então, pratique isso daí, peça autorização, explica que a missão dele na Terra já terminou, mas a sua missão continua, por isso que a senhora teve que casar outra vez. Então, também, depois de seguida, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, ok? 30 dias, aí vai acabar com esse problema. Pergunta número 3. Masculino, 62 anos, solteiro. Quando uma pessoa se sente bem em todas as religiões, sem sectarismo, pode ter resultado com destino confuso, criatividade artística, sentimento autossabotado e baixa autoestima, provavelmente desencadeado por situações traumáticas e grande dificuldade de socializar adequadamente. Insegurança, ansiedade e temperamento depressivo, onde os medicamentos de tratamento prolongado quase não surtem efeitos. Bom, o que acontece é o seguinte: não surtem efeito quando a causa não for eliminada, certo? Então você guarda ressentimento dos seus pais, com certeza. Você pensa que os perdoou, mas inconsciente ainda guarda algumas broncas. Então,
eu sempre cito a frase de Freud, que diz que o inconsciente corresponde ao porão de uma casa. Se você fica 20 anos sem descer para o porão, quando for descer, vai dizer pelo menos 2 frases. Olha o que eu encontrei aqui, já nem lembrava mais disso. Então, assim é o inconsciente. Então, eu mencionei várias vezes sobre o que aconteceu com a senhora Jaci, está no livro Ilumina Seu Caminho. Ela pensou que tivesse perdoado o pai e estava carregando um tumor 32 anos na cabeça. E eu, quando eu terminei a palestra na subsede, ela e mais 5 ou 6 pessoas vieram correndo para falar comigo, e ela disse: eu sei que o senhor está com pressa, mas só peço 1 minuto só de sua atenção. Por que eu sofro 32 anos com esse tumor na cabeça? Aí na mente veio na minha mente uma intuição, falei para ela: o que aconteceu com a senhora quando tinha 11 anos de idade e com relação ao seu pai? Aí na hora que ela pensou que tivesse perdoado, arregalou os olhos desse tamanho e falou com ódio a surra que levei dele. Então esse fato ela tinha esquecido, por isso que eu não tinha perdoado nesse detalhe. 32 anos com tumor na cabeça, 4 dias sumiu praticando a ação do perdão. Então, você que fez a pergunta, leia Buscando o Amor dos Pais, faça 40 vezes por dia a oração do perdão para pai e para mamãe, e faça primeiramente para um, depois que terminar faça outro, ou então faça um horário para papai e outro horário para mamãe. É importante que seja papai exclusivamente para o papai e outro momento para a mamãe, e não perdoa meus pais. Essa forma genérica não funciona muito não. E à tarde faço o agradecimento de 1 hora para o papai e outra hora para a mamãe. Muito obrigado papai, obrigado mamãe, muito obrigado, ok? Pergunta número 4, 40 anos, união estável. Tenho 2 filhas, uma de 7 e outra de 3. A primeira teve dificuldade para nascer e hoje é intolerante à lactose. A segunda está apresentando alergias, muita tosse, só passa com remédio de alergia. Ainda não sabemos o motivo. Tenho quase 0 de atrito com a companheira, gostaria de sua orientação. Esse quase 0 não significa que seja 0. Às vezes a pessoa fala quase 0, 99% não brigamos, mas se 1% é muito forte, corresponde a 20 brigas, como se fosse 20 brigas. Tem pessoa que briga uma vez só por ano, mas é muito forte essa briga que causa um ressentimento muito forte e grava ressentimento forte no seu inconsciente. Então, esse quase 1%, quase não tem. Então, lembrei de uma frase do mestre Masaru Taniguchi, que ele disse: um furo de um dique num país que tem barragem ou hidrelétrica, um dique de 1 centímetro, um furinho, ele pode acabar derrubando o dique, porque vai aumentando, depois cai o dique. Então, por isso que esse quase, é importante tirar esse quase. Ser oração do perdão, 40, 50 vezes por dia, e agradecer 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando sai do trabalho, quando vai para o trabalho, já vai agradecendo sua esposa: obrigado, 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 obrigado. Então, na ida faz a oração do perdão enquanto dirige, na volta o agradecimento para ela. E fora isso, no horário do almoço, vai praticando oração do perdão e o agradecimento. Ser tolerante, veja bem, ser tolerante está escrito na revelação divina da grande harmonia. Ser tolerante ou ser condescendente não significa que esteja em harmonia. Então, por isso que você fala quase, tá? Esse quase, esse pouco que não briga, fica acontecendo o quê? Sendo condescendente, sendo tolerante para não sair briga. Então, leia lições para o cotidiano, pratique o agradecimento de 1 hora por dia. Assim que acordar, agradeça a sua esposa e fala: querida, bom dia, muito obrigado, muito obrigado. Todos os dias faça isso. Todos os dias faça isso. A caminho do trabalho, então, comece a agradecê-la, a oração do perdão, e na volta faça o agradecimento. A saúde dos filhos, das filhas, é espelho dos pais. A saúde das filhas é espelho dos pais. Então, sobre lactose, o mestre escreveu que
É comum acontecer algumas inconvenientes, porque o leite da vaca foi feito para o bebê da vaca e não para o bebê do ser humano. Então, por isso que acontece esse detalhe também. Mas, também, se você fizer tudo isso que eu lhe falei, vai a situação melhorar e vai acabar também a alergia das filhas. Pergunta número 5. Feminino, 66 anos, solteira. Tenho facilidade de absorver a energia das pessoas há muito tempo. Numa das vezes, ao almoçar com uma amiga, logo depois do almoço comecei a passar mal. Sentia náusea, suor frio, tontura, dor de estômago. Nunca me havia sentido tão mal. Fiquei assustada. Há muitos e muitos anos, quando era bem novinha, me encontrei com uma prima da minha mãe que me relatou que ela estava bem triste. E no final ela me disse que por ter me encontrado, ela se sentiu melhor. No entanto, eu me senti cansada. E o que devo fazer para evitar isso? Muito obrigado. Que Deus lhe retribua infinitamente a sua ajuda. Bom, faça mais meditação em Shinsokan. Mais meditação em Shinsokan. Capriche mais na meditação em Shinsokan. Você tem um hábito, você tem um coração muito bom de querer ajudar as pessoas. Mas muitas vezes você absorve, você absorve, fica à mercê das pessoas para sugar a sua energia prana. Isso chama energia prana, esse cansaço que você sente. Então, há momentos que você está cansada. Chega em casa, toma um banho, parece que a canseira foi embora. Por que foi embora? Porque a energia prana está no ar, está na água. E por isso que eu disse, faça o Shinsokan, porque quando você pratica o Shinsokan, você diz, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, e você está carregando a energia prana de Deus. E por isso que quando terminar de repetir e vai inspirar o ar, solte o ar no meio das mãos, para que não perca a energia prana, ela fica com você ainda. Sopre no meio das mãos, para que não perca a energia prana. Então, novamente, inspirando, capriche nessa inspiração, faça um Shinsokan mais caprichado. Eu até recomendo que você leia uma oração, a verdade e orações, antes de iniciar o Shinsokan, para entrar concentrada. Se você for fazer Shinsokan depois de assistir televisão, se você assistir uma novela e vai fazer Shinsokan, vai vir na mente coisas de brigas, discussões, porque eu não assisto novela porque eu já vi algumas vezes que está uma briga, novela sempre sai briga, então não assista a novela, coisa que grave a situação. Então, outro detalhe, leia uma oração da verdade e orações e leia também a verdade suplementar. O mestre fala sobre esse desgaste da energia prana. O importante é que você aprenda sobre esse detalhe e pratique mais a meditação em Shinsokan, não Shinsokan, não oração de abertura, mas medite, inspire pelo menos 10 vezes profundamente e sinta que Deus está dentro de você, que Deus está dentro de você. Então aquilo que é falado pelos padres quando dão hóstia na boca da pessoa, ele fala corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo, para a pessoa sentir que aquela hóstia é corpo de Deus e está dentro dela. Então ela é a vida de Deus. Eu sou a vida perfeita de Deus. Repita isso toda hora. Eu sou a vida perfeita de Deus, minha vida é a vida perfeita de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não sou pecadora, sou filha de Deus, filha legítima de Deus. Ok? Pergunta número 6. Feminino, 49 anos, divorciada do primeiro casamento. União estável do segundo casamento. Meu filho mais novo, agora com 17 anos, foi diagnosticado com TDAH. Sou chamada na escola frequência, ele parece querer fazer tudo bem, mas não consegue. Isso me entristece. Como ajudar meu filho a manifestar sua imagem verdadeira? Bom, então, como eu disse nas perguntas anteriores, tem que ir na causa. Eu estava lendo uma série de livros de psiquiatras. Todo psiquiatra é um médico. Médico só pode ser médico para depois estudar psiquiatria. E médico que avançou o estudo da mente também. E vários deles, por exemplo, o Dr. Kolbe, é um livro grande, enorme, grosso assim, com uma letra bem pequenininha, ele menciona sobre esse fato. Então ele diz o seguinte, todo transtorno, ele cita 3 autores, 3
médicos psiquiatras e que citaram essa situação. Todo transtorno tem como causa, e diz que a criança, não falou criança, mas deu para entender que quando era criança, ela ficou dividida entre duas pessoas e tinha que optar por uma ou por outra. Mas ela não queria optar nem por uma nem por outra porque não gostava das duas na situação que estava acontecendo. E outro detalhe, que um dos cônjuges é dominante, é muito severo. Então a outra fica acuada. Então ocorre esse desequilíbrio emocional porque o outro é muito mandão, muito autoritário. E também outro detalhe também é que realmente ilustra que esses dois casos estão relacionados quando a pessoa era criança. Então, o TDAH, todos os transtornos, precisa voltar na época que ele era bebê, ou então quando está para nascer, ou depois que nasceu, e o casal teve conflitos sérios. E esse conflito chocou muito a criança. E é por isso que ela tem um déficit de atenção. Eu orientei um funcionário que tinha essa situação. Então, o chefe dele queria demiti-lo, mas eu falei, não, vamos dar uma ajuda nele, que não adianta falar só bonito, mas tem que praticar também. Então eu falei, fale para ele vir aqui na minha sala, que eu vou conversar com ele. Aí ele chegou e disse o seguinte, você pensa que você perdoou seu pai só porque seu relato saiu publicado, mas você ainda não perdoou seu pai. Tem certas coisas que você ainda não perdoou seu pai. Então, você vai almoçar em 15 minutos e vem correndo para cá, na sala vizinha aqui da minha sala, a sala está vazia, você vai praticar a oração do perdão para o seu pai. Mas da seguinte forma, você vai voltar mentalmente para a época que você era bebê, que a sua mãe estava grávida, e vai fazer 100 vezes a oração do perdão. No dia seguinte, pensando que está no segundo mês, na barriga da mamãe, faça mais 100. Terceiro dia, estou no terceiro mês, faça mais 100. Aí, quando terminou, ele veio falar comigo. Olha, professor, eu comecei, no terceiro dia, chorei, sem motivo nenhum, mas chorava convulsivamente, muito forte, que foi muito difícil parar o choro. No quarto dia, já chorei menos. E no quinto dia, já não chorei mais. Aí eu falei, sabe por que você chorou no terceiro dia? Porque você não disse que o terceiro dia equivale ao terceiro mês que você está na barriga da mamãe? Então, sua mãe não era namorada do seu pai? Ele disse sim. E seu pai não quis assumir a paternidade. E a sua mãe desesperada porque ia ficar sendo uma mulher solteira. E mulher solteira, na ocasião, não era muito bem falada, não era muito bem quista. Então, você precisa praticar intensamente a oração do perdão para o seu pai, dessa forma que eu lhe falei. Bom, ele, no meio de 20 e poucos funcionários, é o que mais errava, porque distraía muito. Ele passou a ser tão eficiente e eficaz, que passou a se destacar entre o grupo e, tanto assim que depois, ele avançou mais, terminou a faculdade, fez MBA e hoje ele é chefe de departamento. Então, atacando a causa, consequentemente, tudo melhora, ok? Então, você, quem foi casado novamente, é bom colocar quantos anos, você que fez a pergunta, e outras pessoas também, esse detalhe que é fundamental. Por exemplo, foi casada, quanto tempo ficou casada, e quanto tempo ficou casada com o cônjuge anterior e com o cônjuge atual, quantos anos. É detalhezinhos que ajudam na orientação. O déficit de atenção é ressentimento, então, repetindo, é déficit, problema de transtorno, déficit de atenção é ressentimento que tem dos pais. O transtorno geral é essa causa. Então, eu acredito que ele seja filho do primeiro casamento. Então, pratique, então, oração do perdão para o ex-marido, leia lições para o cotidiano e veja que aquele caso que eu citei, uma senhora, que ela tinha problema na cadeira, então eu disse que é problema de cônjuge, ressentimento do cônjuge. E ela disse, mas eu me dou bem com o meu cônjuge, mas ele é o primeiro cônjuge? Ele falou, não. E o primeiro? Ah, aquele sujeito. Eu falei, por que você fala aquele sujeito? Você casou forçada ou casou sem saber com quem estava casando?
ou ele era irresponsável, só vivia no bar bebendo e não trabalhava, e você tinha que sustentá-lo? Então ela falou, não, ele é muito bom, me ajudava, ele trazia o salário integral, me dava o envelope fechadinho na minha mão. Aí ela deixou cair uma lágrima e disse, quanta injustiça que eu vim cometendo em 23 anos. Então ela falou, já entendi, professor. Foi para casa e fez a oração do perdão 2 horas para o ex-marido. Dia seguinte ela acordou sem nenhuma dor, até hoje, já se passaram 5, 6 anos, e ela não sente mais dor nessa região da cadeira. Então, e outro detalhe que você precisa fazer é fazer 10 vezes oração para abençoar o filho enquanto ele dormir, porque na hora que está dormindo, o consciente dorme, mas o subconsciente não dorme. É nessa hora que você tem que fazer 10 vezes oração para abençoar o filho. Está numa cartolina pequenininha, e tu és filho de Deus, tu és forte, tu és grandioso, ele precisa ouvir isso das suas palavras. E peça perdão a ele por ter se separado do pai, ok? Pergunta número 7. Masculino, 66 anos, casado. Sou casado pela 2ª vez, já tive comércio 2 vezes, mas sempre com 2 anos começa a ficar ruim e acaba falindo. Minha atual esposa não aceita meus filhos. Será que joguei dinheiro na outra encarnação? Porque sempre acontece alguma coisa com o meu dinheiro, vai diminuindo, os negócios não vão bem. Sou praticante setionê, já fui dirigente, gostaria de sua orientação. Muito obrigado. Bom, você não jogou dinheiro fora da encarnação, a causa não é isso. A causa é que muita conflito, desarmonia, você faz perder dinheiro. E também, quando não tem gratidão, desperdiça muito dinheiro. Agradeça cada coisa que você, a cada grão de arroz, cada grão de feijão que você alimenta, muito obrigado, agradeça, muito obrigado. Outro dia, minha esposa contou que quando ela foi na casa do sogro da irmã, isso faz muito tempo, mais de 50 anos, ela estava lá conversando, e nisso a sogra da minha cunhada deixou cair, estava separando feijão, caiu o feijão. Ela parou, foi pegar aquele um grãozinho de feijão para voltar. Então ela falou, nossa, tem que vivificar tudo, agradecer tudo, cada grãozinho, cada coisa que tiver, agradeça, agradeça, agradeça. Então ela falou que aquilo foi uma lição maravilhosa. Você não jogou dinheiro fora, apenas precisa agradecer mais o que tem, agradecer a família que tem, agradecer os objetos que tem. E outro detalhe, você tem ido visitar todos os anos o jazigo da família, antepassados seus e antepassado sogro, sogra. É importante fazer isso. Se você teve filhos com o primeiro casamento, é importante colocar na oração que você faz para os antepassados diariamente o sobrenome do ex-sogro, ex-sogra. Isso tem um detalhe. Se a atual esposa consentir, se não consentir, é bom não colocar e fazer registros espirituais. Porque querer colocar para sair briga no atual casamento, então não coloque. É isso, tem que dar prioridade para a harmonia. Esse é o detalhe que a Cetina ensina. Então, se ela não importar com isso, então deixa o sobrenome da sua ex-esposa. E outro detalhe, conforme eu disse, visitar o jazigo da família antepassados seus e da sua esposa atual, e sobre eles também questão de verificar como é que vai ficar o relacionamento, ou então muitas vezes é um pouco delicado visitar o túmulo do ex. Então faça orações, providencie orações para que esse antepassado, ex-sogro e ex-sogra recebam orações. E em casa, leia em casa, visitar o túmulo antepassado, lavar a superfície, e em casa, não leia a sutra no cemitério. Em casa, de manhã, leia palavras, a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. E à noite, leia palavras do anjo. Ok? Outro detalhe, ore para sua esposa, dizendo para ela, você é filha de Deus, pensando, você é filha de Deus, é amável e harmoniosa, você é bondosa, compreensiva, você é feliz. Repita isso 10 vezes, todo dia. Eu faço isso todos os dias. Muito obrigado, você é filha de Deus, amável, harmoniosa, bondosa, compreensiva, muito obrigado. E depois eu faço 100 vezes agradecimento para ela. Isso é muito bom, é muito bom. É muito importante. Cria esse hábito de fazer. Você vai ver como o relacionamento vai ficar cada vez mais redondo, mais harmonioso. Tá?
Então imagine, outro detalhe, você disse que a esposa não gosta dos seus filhos. Então imagine sua esposa aqui e o seu filho aqui. Um filho primeiro. Aí ela fazendo a oração do perdão para esse filho. 30, e faça 30 vezes. Recite 30 vezes, imaginando ela fazendo a oração do perdão para o primeiro filho. E depois faça dele para sua esposa 30 vezes. E depois imagine que os dois estão agradecidos, estão abraçados, estão em harmonia perfeita. E repita o seguinte: quando não estiver fazendo a oração do perdão, repita toda hora que puder. Tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita paz, tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita paz. Repete 1.500, 1.000 vezes por dia. Tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita paz. Para tirar da mente que ela não gosta dos seus filhos. Ela gosta, ela ama. É isso que ela tem, ok? Então imagine sua esposa diante do filho. E depois você faça para o segundo filho. Aí faça a segunda oração do perdão e recita 30 vezes, depois dele para sua esposa, tá? Pratique todos os dias. Seichoné é prática. Não adianta, eu conheço, eu tenho o livro tal. Não adianta ter o livro tal se você não pratica, não resolve o problema. Então faça isso e faça a forma humana para sua esposa e para os seus filhos, de harmonia. E outro detalhe, quando não se perdoou de verdade, aí pode acontecer de não ter sorte no negócio. Assim como eu disse, não perdoou o ex-patrão ou ex-colega de trabalho, é difícil arrumar emprego quando acontece isso. Aí eu mencionei aquele caso que aconteceu em Presidente Prudente. A moça estava assistindo um seminário que eu estava conduzindo, era o caso dela, que ela estava muito magoada com o ex-patrão e uma ex-colega de trabalho. Chegando em casa, ela começou a fazer oração do perdão para o ex-patrão e para ex-colega de trabalho. 2 dias depois, apareceu na porta da casa dela o ex-patrão e disse: fulano, eu descobri quem que estava errada. Eu descobri que quem mentiu não foi você, foi a outra. Mas eu já estou corrigindo, porque a outra já demitiu agora. Então vim aqui, segundo, eu vim aqui para pedir perdão pelo erro que eu cometi. E terceiro, vim convidá-la para você voltar a trabalhar comigo novamente. Então, 2 dias depois, apareceu um emprego. E ficou meses e meses sem conseguir emprego. Então, da mesma forma, perdoe, agradeça. E leia lições para o cotidiano, ok? Bom, para as pessoas que querem fazer perguntas, a recomendação é fazer pelo e-mail. Estudo a verdade da vida, tudo junto. Estudo a verdade da vida, tudo junto. Estudo a verdade da vida, tudo junto. @sni.org.br. E para as pessoas que querem pedir orientação pessoalmente, pode se dirigir na sede central, Avenida Engenheiro Arruda Pereira, 1266. Caso queira fazer comigo, então precisa agendar, porque muitas pessoas já estão na fila. Tem que agendar por telefone. Não é, olha, mandar por e-mail, agenda por telefone, porque você precisa saber o dia correto que ficou agendada. E marque na sua agenda que tal dia você tem um compromisso de receber orientação, 30 minutos de orientação na sede central. Telefone operadora 11, telefone 5014-2258. Operadora 11, 5014-2258, ok? Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados, quantos sonhos renasceram, quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro. A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados
e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá! Muito obrigado. Então vamos para a parte 2. Explicações doutrinárias, Verdade da Vida, volume 40. Antes, tradicionais abraço. Abraço de Guarulhos, lá de Guarulhos, Vila Rosária, Silvio Ishima. USA, United States, lá de Chicago, Jéssica Polito, muito obrigado, que Deus abençoe. Jabaquara, Janete Hironaka, muito obrigado. Bahia, Barris, Leda Costa, muito obrigado. São José do Rio Preto, Elizabeth Aparecida Jorge, muito feliz por esse abençoado ensinamento, muito obrigado, nós que agradecemos. Araraquara, Valderiz Minguim, Guarulhos, Vila Rosária, Lúcia Ugita. Sauro Carvalho Bifano, não colocou a cidade, muito obrigado. Tereza Costa, Piauí, Teresina, muito obrigado. Ourinho, Santa Cruz do Rio Pardo, Regional Santa Cruz do Rio, Ourinho, cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, Elizabeth e Gabriel. Paraná, Curitiba, Yolanda Furlaneto. Paraná, Cornélio Procópio, Carlos Palácio. Edivana, Luiz Pereira Leonel. SP São Paulo, Sônia Elina Mourão. Abraço também para Valmir Tese, a esposa, muito obrigado. Ele sempre tira uma foto e toda semana manda uma foto, então ele, com certeza ele escreve, está frio hoje, né, pessoal? Está frio, porque estou com esse casaco todo. Então vamos à Verdade da Vida, volume 40, página 105. Página 105, então volume 40, página 105, ali tem o título, Análise das 3 fases da vida. E começa o seguinte, o rosto, ou seja, a fisionomia, expressa mentalidade, sentimento, expressa o sentimento da pessoa. Então você olha no rosto, você está vendo o sentimento que ela tem. A mente cria o destino e o rosto fica manifestado. O destino, o caráter e o universo do todo indivíduo. Então, a mente cria o destino. E que fica manifestado no rosto? Destino, caráter e todo o universo do próprio indivíduo. Então, todo o universo nós vamos estudar agora. Por exemplo, após observar a atmosfera global do indivíduo, deve-se dividir o rosto em 3 faixas. Então, daqui, acima do nariz, que até aqui vem o nariz, né? Acima do nariz uma parte, outra é a faixa do nariz, que corresponde a essa faixa, e outra do nariz para baixo, que é a terceira parte. Então, jotei, penso jotei, que é a parte de cima, chutei, lembra da bola, futebol, chutei. Então, o jogador de futebol, quando ele bate muito embaixo, a bola sobe e vai lá para cima. Então, chutei, fica no meio, então tem que bater no meio para ir mais reto. Então, chutei e catei. Pensa, para catar alguma coisa, você tem que pegar do chão. Então, catei. Jotei, chutei, catei. Então, são as 3 partes. Chutei, a parte que fica, jotei acima do nariz, essa região do nariz é o chutei, e o catei, a parte do nariz para baixo. E na última linha, lá embaixo, diz, cicatrizes e pintas significam entraves na vida. Cicatriz no jotei expressam dificuldades que as pessoas teve no período infantil e juvenil. Infantil e juvenil. Eu lembro que quando tinha 2 anos e meio, meus pais estavam colando
foto no álbum. Aí ele falou para o meu irmão e para mim: Sérgio, Heitor, vai buscar tesoura. Aí saímos correndo para buscar tesoura. E tinha um tapete, escorreguei o tapete e bati na quina de um baú que tinha lá e saiu um corte muito grande aqui. Imediatamente, meus pais me levaram para o médico que jorrava sangue. Aí o médico fechou, costurou. Isso aconteceu quando eu tinha 2 anos e meio. Até meus 15 anos eu tinha essa cicatriz. E hoje sumiu, totalmente desapareceu, não tem mais nada. Então, a cicatriz no diotei indica que a pessoa sofreu entraves no período infanto-juvenil. Mas, geralmente, não interfere no destino posterior. Essa cicatriz do diotei não interfere no destino posterior. Portanto, posterior ao casamento. Portanto, escolher o cônjuge é importante observar o destino expresso no chutei e no catei. Chutei e no catei, ok? Aí, depois seguinte, vem o capítulo coloração ideal da epiderme. Para caracterizar a pessoa que tem boa sorte, não basta que a pele dela seja lisa, sem qualquer cicatriz ou pinta. O ideal é que a epiderme seja viçosa, luminosa e levemente úmida. Seja viçosa, luminosa e levemente úmida. Então, em outro detalhe que o mestre escreveu, pessoa que tem uma pele muito gordurosa é porque tem muito amor. Então, esse é um detalhe que não está aqui, não escrito aqui. Mais abaixo, no último parágrafo, diz o seguinte: se o corpo todo da pessoa parece emanar um brilho de coloração dourada que vem de dentro, significa que a aura ou o seu corpo astral está emitindo raios dourados. Então, na realidade, nós temos várias auras, tá? Então, a aura, por exemplo, quem tem uma aura muito cinzenta, é uma coisa, pessoa que está muito triste, muito nervosa, muito irritada, ou então está com pensamentos totalmente ruins. Por isso que quem vê a aura da pessoa e está para fazer alguma coisa, alguma negociação, pela aura ele evita, está com má intenção. Mas nem todo mundo tem essa clarividência. Então, voltando aqui. Se o corpo todo da pessoa parece emanar uma coloração dourada, é uma coloração de espiritualidade pura, ela vem de dentro, significa que a aura dourada, então significa alta espiritualidade, e do seu corpo astral, que está emitindo raios dourados. O corpo astral, então nós lembramos que nós temos 5 corpos: corpo carnal, corpo etérico, corpo astral, que é o corpo das emoções, onde ficam as emoções, mágoa, tristeza, raiva, alegria também fica no corpo astral, e o corpo espiritual é o corpo real, que é a essência. O corpo espiritual, depois vem o corpo real. A alma, o espírito é esse daqui, ó, o corpo espiritual. E a alma é esse corpo real. Então, para entender melhor, corpo carnal, corpo etérico, corpo astral, corpo espiritual, que é o espírito, e o corpo real, que é a alma. Então, o mestre explica que a morada da alma é o corpo espiritual. Então, quando a pessoa morre, ela despe o corpo carnal, depois fica o corpo astral, né? Carnal, etérico, carnal falece, o etérico evapora, o corpo astral, dependendo da pessoa, se for muito elevado, ele despe também, fica flutuando o corpo astral, e depois fica o espírito e a alma, tá? Então, por isso que, na verdade, na vida volume 9, há um momento que a Reine viu um espírito, mas não viu o corpo, não viu a pessoa, ela viu um espírito, muita luz. Então, esse espírito é aquele espírito que despiu o corpo carnal, o corpo etérico, o corpo astral também, mas tem espírito que não consegue despir o corpo astral, que é o corpo da emoção. Então, continuando aqui. Por outro lado, o corpo astral. Por outro lado, no primeiro parágrafo da página 107, se da epiderme da pessoa parece emanar uma nuvem de coloração escura que vem do dentro, demonstra que seu corpo astral está emitindo ondas sombrias e que seu destino não será muito bom ou que terá vida curta. Então, tem pessoas que não vê isso, mas irradia isso de uma outra forma. Então, vê aquele semblante triste, aquele semblante carregado. Essa pessoa
pensamento sombrio, então fica com o semblante carregado, muito triste, muito sombrio. E esse detalhe também é preciso ter sempre em mente, praticar o ensinamento. Você percebeu que está triste, magoado, aborrecido? Começa a praticar. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou amado, sou harmonioso. Põe um hino lá da Seitoné no vitrola, não tem mais, né? Então coloca no aparelho, ou ouça, põe no CD, ou também quem não tem CD, então grave, põe o gravador para ouvir. Então cante, por exemplo, canto para contemplar a imagem verdadeira, canto, ó Deus, ó meu Senhor. Isso daí vai passar, a tristeza vai embora, você cantando o hino da Seitoné, ok? A mente que projeta no corpo, da forma que a pessoa, segundo parágrafo da página 107, a mente se projeta no corpo, da forma que a pessoa que é minuciosa e cuidadosa em tudo que faz, tem epiderme e textura fina e delicada. Tem epiderme fina e delicada porque a projeção da mente, porque era muito delicada, muito delicada, muito minuciosa. Tá? Ao contrário, a pessoa que é descuidada em tudo que faz, tem epiderme de textura muito áspera, muito áspera. Você já viu a pessoa que tem aspereza no falar, não é nada delicado, e você olha a pele dela, é muito áspera, muito grossa, até parece que muito bruta, né? Então, na realidade, aparece no rosto aquilo que está no nosso inconsciente. Lembrando que todo esse estudo aqui não é para você fazer, querer ganhar dinheiro, não. É para estudo para quem está solteiro e que quer conhecer o seu futuro cônjuge. Porque os traços fisionômicos, quando a pessoa muda, os traços fisionômicos também muda totalmente. Então, quando você vai evoluindo, praticando, o seu rosto vai se transformando. Isso é muito natural que uma pessoa pratique Seitoné e mude o rosto também. Porque veja que primeiro detalhe que nós estudamos hoje, o rosto, ainda a fisionomia, expressa a mentalidade, sentimentos da pessoa. Então, esse sentimento dela passou a ser mais agradável, mais harmonioso, mais alegre, então muda no rosto também. A mente cria o destino e o rosto fica manifestado. O destino, o caráter e o universo do indivíduo. Então, a pessoa muitas vezes muda o rosto e muitas pessoas dizem, ele mudou o rosto, está mais alegre e está com sorte. É lógico que mudando o rosto, muda o sentimento e a sorte também melhora. Continuando, lá embaixo, de baixo para cima, umas 7, 8 páginas. Entretanto, quem possui pele áspera, como casca de laranja, costuma demonstrar falta de delicadeza ao lidar com os outros. Então, esse é um detalhe que, dependendo da função que a pessoa exerce, então, por exemplo, se uma pessoa for trabalhar, uma pessoa que muitas vezes não ouve, então precisa falar muito alto pelo trabalho, na construção, por exemplo, e tem que gritar, então essa pessoa que tem a pele áspera se dá muito bem nesse trabalho. Mas a pessoa que é muito delicada e não consegue falar alto, e a função exige que fale alto, que chame atenção ou que alerte os seus amigos que são funcionários, então essas pessoas que são muito delicadas não servem para essa função. A pessoa de pele macia, última linha, a pessoa de pele macia, no sentido positivo, tem mentalidade branda e dócil. No sentido negativo, é tímida e medrosa. Que tipo de pessoa você gostaria de escolher para seu cônjuge? Então, lembrando que a professora Teruko Taniguchi, esposa do sagrado mestre Masaru Taniguchi, ela disse que muitas vezes alguém pergunta que creme que a senhora usa para ter uma pele tão bonita? E ela respondia, o creme do amor, o creme do amor. Então, manifestando amor no coração, manifesta na pele e no rosto também. Ok? Então, vamos na página 108, formato do nariz e o destino. Então, no segundo parágrafo desse texto, diz o seguinte, Jotei representa o céu, o dom e as dádivas recebidas de duas pessoas hierarquicamente superiores. Então, a testa larga significa que tem recebida hierarquicamente superior. E também quem tem uma testa muito larga, muito grande assim, é pessoa que gosta muito da parte superior, cálculos também, muito lado, gosta muito de estudar sobre a Seitoné, sobre o mundo espiritual, coisas profundas, gosta de estudar. Por esse fato que
quando a testa é muito pequena, então já a pessoa muitas vezes não liga para nessa parte. Então não estuda, não quer saber, não interessa, não tem motivação para isso. Mas quem já tem a testa larga, já por si só já tem esse interesse de aprender. Ainda semana passada, eu estava no Peru, voltei terça-feira, aí eu vi uma menina, jovem garotinho de 8 anos, se interessando pela conversa que estava falando sobre o mundo espiritual. Aí eu falei, eu olhei para a testa dela larga, você é um espírito muito elevado. Você se interessa por esses assuntos, porque você tem vontade de aprender. Ele deu um sorriso e a mãe falou, é verdade, esse garoto é muito especial, muito espiritual. É um espírito elevado, então, que manifesta por interesse esses estudos da parte espiritual. Continuando. Jotei, então, o céu representa o dom, as dádivas recebidas das pessoas hierarquicamente superiores. Chutei, nariz simboliza o eu, o ego. A parte que fica logo abaixo dos olhos e as maçãs do rosto simbolizam os familiares, pessoas de convívio social. Então aqui simboliza o convívio com as pessoas sociais. Catei, né, catei do nariz para baixo, representa as venturas. Venturas. Então, veja bem, a palavra aventuras é uma coisa, a palavra venturas é outra coisa. Aventurar é correr para lá, para cá. E ventura significa felicidade, fortunas, sucesso, boa sorte. Então, venturas, aqui mostra assim, representa as venturas, os bons karmas bons e maus que a pessoa vem acumulando, fica filtrando no meio do ego e as dádivas do céu. Então, as pessoas que têm uma coisa muito bonita assim, têm um futuro, uma sorte muito grande. Mas essa sorte também, eu lembro que meu filho, ele tinha muita sorte, ganhava sempre bons presentes. Então eu vi que ele tinha karma bom de vidas passadas. Então esse é um detalhe que a pessoa muitas vezes tem essa aventura, que é sucesso, sorte, fortuna, por causa de karma de vida passada. Para quem é criança, né? E destino da pessoa. Uma das provas que o nariz representa o ego está no fato de bebês que ainda não têm ego desenvolvido, têm nariz pequeno e pouco saliente. Mas isso também, tem outro detalhe quando fala sobre nariz, num outro livro também precisa saber da raça. De acordo com a raça, é natural que o nariz não seja muito saliente. Mas, dependendo da raça, tem raça que tem nariz saliente e tem raça também, de acordo com a raça, a fisionomia é diferente. Okay? No primeiro parágrafo da página 109. Uma mulher de nariz muito saliente geralmente será uma esposa de firme opiniões que não fará concessões ao marido. Mulher dura, teimosa, o ego dela é muito forte. Então, mulher de nariz muito saliente geralmente será uma esposa de firmes opiniões que não fará concessões ao marido. E também, quem tem um nariz muito saliente, são grandes negociadores. Então, por isso que eu lembro que quando comprei a segunda casa, eu estava trabalhando na empresa ainda, e comprei a segunda casa, sem vender a primeira. Então, não vendi a primeira porque eu queria deixar uma casa para cada filho. E se vendesse a primeira, seria fácil comprar a segunda. Mas economizando, comprei a segunda casa. E, por sorte, eu comprei uma casa que eu gostei pelo local, pela localização do bairro, mas uma casa que precisava de uma reforma. Aí, no dia do financiamento, que eu financiei o resto, dei uma entrada, financiei o resto, o banco tinha esquecido de deduzir o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia viria tudo para mim, o dinheiro do fundo de garantia viria para mim. Aí a pessoa que estava me vendendo falou, o senhor não quer emprestar esse dinheiro para mim, não, para o meu negócio? Aí eu olhei para ele e falei, não, obrigado, eu preciso fazer reforma da casa, né? Eu falei, e realmente era verdade. Mas também o nariz dela era muito alto, muito saliente, cara, um bom negociante, né? Está querendo dinheiro emprestado para poder tocar o negócio dele. Mas eu falei, mas eu preciso ver a minha parte também, que eu preciso fazer a reforma da casa. Então é assim que acontecem as coisas, de uma forma muito harmoniosa, e Deus orienta e fez com que a pessoa que teria que deduzir o fundo de garantia, não deduziu, então eu recebi esse fundo de garantia, com esse dinheiro eu fiz a reforma da casa. Na última linha da página 109, um nariz ideal não é muito grande nem muito pequeno e tem ponta arredondada.
É bom não ser pequeno demais, pois a pessoa deve ter capacidade intelectual e bom discernimento para não perder autorrespeito. Então, vou repetir. O nariz ideal o ideal não é nem muito grande nem muito pequeno. O ideal não é muito grande nem muito pequeno. E ter ponta arredondada. É bom ser pequeno, é bom não ser pequeno demais, pois a pessoa deve ter capacidade intelectual e bom discernimento para não perder autorrespeito. Então, ou seja, a pessoa que seguro de si, não perder autorrespeito. Lembrando que ser atencioso, ser bondoso é uma parte importante. Mas tem aquela frase de Cristo, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E na verdade, a Vida Volume 30, que o mestre explica sobre o Sermão da Montanha, aí ele fala assim, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então não é que nós devemos sempre dizer sim, sim, sim. Se uma pessoa está com má intenção, devemos dizer não, não, não. Saiba falar não. No livro A Verdade, o mestre fala, você tem todo o direito de falar não. Tem todo o direito de falar não. Então, se uma pessoa vem com má intenção, fala não, não, não. Então, tem que falar corajosamente não. Então, no Japão, muitas vezes a pessoa fala sim, sim, sim. Aí estava lendo o livro do Pso Seicho e a pessoa entra entrava todo tímido na sala dele, porque era o Supremo Presidente, e o Pso Seicho, que era, na ocasião, era o presidente doutrinário, Supremo Presidente da Seichoné, que o mestre já tinha ido para o mundo espiritual, então a pessoa já entrava com todo o respeito a qualquer cerimônia. Aí o Pso Seicho fazia uma pergunta, sim, 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 sim. Tudo ele fala sim, por que não fala não quando não é não? Mas por respeito para não contrariar o superior. Mas o Pso Seicho ele já deixava claro, fala quando sim, é sim, quando é não, fala não. Tá? Então deixa claro o que é para falar. Vamos então para a página 110, no primeiro parágrafo, no final, 5 últimas linhas. As últimas 5 linhas do parágrafo que diz, para que serve a fisionomia. Então, conforme disse aqui, então o mestre já explicou que também para conhecer o futuro cônjuge. Quem possui nariz demasiadamente afilado costuma criticar e dissecar as pessoas com muita severidade. Tem a mente alegre, tem a mente muito perspicaz, mas ao mesmo tempo sensível e se magoa com facilidade. Então, quem possui nariz demasiadamente afilado costuma criticar e dissecar as pessoas com muita severidade. Tem a mente muito perspicaz, mas ao mesmo tempo essas pessoas são muito sensíveis e se magoam com facilidade. Então, elas não percebem quando está sendo muito sincero demais, muito autoritária ou muito crítica. E ao mesmo tempo, quando alguém faz o mesmo com ela, ela fica toda aborrecida. Então, precisa saber balancear uma coisa com a outra. É tal negócio. Aquele que sabe criticar o outro, mas quando alguém o critica, ela fica todo chateada. Quando quando o amigo dele, o time dele perde futebol, ele fica gozando, fica tirando, como diz na gíria, sarro. Mas quando o time dele perde, a pessoa faz a mesma coisa, ele fica aborrecido. Assim como você faz a brincadeira com o colega, quando ele fizer a mesma brincadeira com você, aceita a brincadeira. Deixa. Não esquenta a cabeça não, tá? E assim as pessoas vão mantendo essa amizade, essa harmonia. Então era isso que faltava quando eu estava com meus na adolescente, qualquer coisa ficava magoado, ressentido. Mas comecei a analisar, da mesma forma que eu brinco com os colegas quando o time dele perde, se o meu time perder, eu também tenho que aceitar. Então é assim que nós vamos fazendo essa amizade, essa harmonia com os amigos, os colegas, sorrir sempre. Importante é manter essa amizade e não ficar criticando, pensando eu sou dono da verdade, criticando, como eu fazia na minha época de adolescente. Foi quando eu me dei conta de que tinha que mudar. Então passei a ser atencioso, o pessoal brincava, sorria. Foi aí quando fui, na adolescente mesmo, já fui corrigindo essa parte.
Por esse motivo que você passa a ter grandes amigos, grandes colegas. Se você fica sempre emburrado com alguém, fala alguma coisa, se alguém disser uma coisa, você fica emburrado, fica triste, você vai se distanciando dos amigos colegas. Mas colegas, colega é colega, amigo, então sorria, sorridente, leve na brincadeira quando é brincadeira, e quando a pessoa está com a intenção, aí diga não. Mas cumprimente sempre que puder, sorria sempre que puder. Este é o modo correto de viver. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Quando você é atencioso, você passa a construir novos amigos. Quando você só vive do lado eu, que só interessa a você perde os grandes amigos. Então, seja prestativo, seja atencioso, isso também ajuda muito na sorte do indivíduo. Lembrando aquele caso que aconteceu, se não me engano, era Andrew Carnegie, que ele foi verificar depois de 20 anos, 15 anos depois que terminou a faculdade, foi verificar como é que estavam os colegas da faculdade dele, que estudaram com ele. E aquele que era o melhor aluno da faculdade, que sempre foi o melhor aluno da faculdade, não é o que estava em melhor situação, mas o que estava em melhor situação, aquele que era agradável, era aquele que era prestativo, sempre pronto a ajudar os colegas, esse era o que estava em melhor colocação. E aquele que era o estudante mais, que tirava notas melhores, era funcionário desse que era prestativo. Então, aquele que é prestativo, sorridente, esse consegue galgar grandes negócios, grandes empreendimentos. Muito obrigado. Quando você tiver o seu coração unido a Deus, as suas atitudes, quaisquer que sejam, se tornarão ações para realizar unicamente a felicidade, a prosperidade e a saúde. Consta no livro Convite à Prosperidade, volume 1, página 52. E para unir o seu coração ao de Deus, temos um convite especial para você. É um convite à prosperidade. Esse é o tema dos nossos seminários, que vão acontecer nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil no mês de agosto. Você está convidado a fortalecer o seu lado espiritual para potencializar o seu lado pessoal e profissional. Olha só as datas que temos para o mês de agosto. Academia de Santa Tecla, 2 e 3. Academia de Santa Fé, 16 e 17. E nas academias de Curitiba e Amazônia são na mesma data, dia 23 e 24 de agosto. São 4 academias em estados diferentes do Brasil para você participar. Quem sabe, ao invés de você ir na academia da sua região, você se permitir conhecer uma academia de treinamento espiritual numa região diferente? O convite à prosperidade é um convite para uma nova vida. Aceite. Venha com a caravana da sua cidade ou por conta própria. Mais informações no site ou na sua localidade. Muito obrigada. O perdão, uma chave que abre as portas da paz interior e da harmonia entre os corações. Quantas vezes guardamos ressentimentos, deixando que o passado nos impeça de seguir adiante? Será possível libertar nossos corações dessas amarras e viver livre e plenamente? O Seminário do Perdão 2025 convida você para uma profunda transformação espiritual, um encontro com a verdade, o caminho do amor e da reconciliação que te levarão a uma vida renovada. Dias 23 e 24 de agosto, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Goiás, Ibiúna, Minas Gerais, Santa Tecla e nos dias 6 e 7 de setembro na Academia de Curitiba. Ao participar, você terá a oportunidade de compreender o poder do perdão, aprofundar sua espiritualidade
e compreender que a harmonia transforma vidas. O perdão é um ato de amor, é uma decisão. Não significa esquecer, mas sim libertar-se e libertar. Quando perdoamos, abrimos espaço para a paz florescer dentro de nós e permitimos que a alegria nos preencha. As inscrições já estão abertas. Garanta seu lugar e permita-se viver essa experiência única. Acesse sni.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Seminário do Perdão, o caminho para a reconciliação e a renovação.